Seja bem-vindo, essa é mais uma videoaula do professor Gui para vocês jovens do MSE. E nessa oficina de moto de hoje, veremos então a respeito de suspensão de moto. É isso aí, em especial hoje a gente vai falar a respeito da suspensão dianteira das motocicletas, né? A gente vai falar um pouco da história da suspensão, o que é essa suspensão mais tradicional que a gente chama de suspensão telescópica, o que é a suspensão upside down, que são as suspensões invertidas numa motocicleta, e antigamente o que era a suspensão conhecida como rabo de peixe. É isso aí, são três modelos que ainda pode ser encontrado em motos, e a respeito desses três modelos hoje que a gente vai aprender como fazer a manutenção desta peça então. Na motocicleta, as suspensões como essa são totalmente reaproveitáveis, diferente dos veículos que a gente troca toda a torre, como eles chamam essa peça. Na motocicleta não, a gente pode ir trocando os retentores internos dela, que são as peças de borracha que vedam o fluxo de óleo, a gente pode trocar a mola interna dela, a gente pode trocar a flauta, a gente pode trocar o cilindro externo. Então essas suspensões de moto, elas são totalmente revisáveis, reaproveitáveis, ok? E a respeito dessa suspensão que a gente vai falar hoje. Essa suspensão aqui recebe o nome de telescópica. Telescópica é quando essa base aqui inferior, ela abriga a inferior. Esta outra aqui. Então, vamos lá. Essa base aqui ela é mais grossa, ok? A parte de baixo. E a parte que movimenta aqui, como vocês podem ver, ó, é então o cilindro interno, a parte de cima, ok? Sempre que a gente encontrar essa configuração de suspensão na motocicleta, esse cilindro maior aqui, mais grosso na parte de baixo, a gente está diante de uma suspensão telescópica, beleza? Porque o funcionamento dela tem muito a ver com aquele instrumento de visualizar o espaço, o telescópio. Então, olha só, aqui a gente tem uma suspensão telescópica e quais são as manutenções que geralmente aparecem para ser feita nesse tipo de peça? Geralmente, de tempo em tempo, dentro desta peça aqui, vamos lá, nesse cilindro aqui desmontado, tá? Conhecido no vulgo na mecânica como canela, mas na verdade isso aqui é o cilindro externo da suspensão telescópica. Dentro dela, dessa peça aqui, vai uma certa quantidade de ml, que a gente vai ver na prática um pouco mais à frente. Sempre que essas ml de fluido de suspensão, conhecido como fluido ATF, sempre que esses fluidos faltam e esse cilindro começa a trabalhar sem essa lubrificação, o que acontece aqui é que este cilindro acaba por sofrer riscos, tá? Como vocês podem ver nesse aqui. Vamos lá. Se vocês notarem aqui, vocês vão perceber alguns riscos horizontais nesse cilindro aqui, ó. Tá? São bem pequenos, às vezes alguns amassados, ó, batida de ferro, né? E olha só aqui, ó, como tem várias canaletas nesse sentido. São pequenas, mas este desgaste que essa peça apresenta depois de um longo estado de uso é o movimento dela que ela faz aqui nesse cilindro, ok? Então esse desgaste que apresenta esses riscos no cilindro interno da suspensão telescópica faz com que vaze o retentor de bengala, que é o retentor que vai dentro aqui. Então dentro desse cilindro, abaixo desta parte de borracha conhecida como guarda-pó, a gente tem um retentor de borracha desse. É esse retentor que veda então que o óleo que está aqui dentro, geralmente para esse modelo de moto 160 ml, mas a gente vai ver um segredo do paquímetro. Então, para esse óleo que está aqui dentro, não saia, não vaze, é esse retentor que faz a parte de vedação da peça, ok? Então, sempre que esse retentor aqui tiver com uma peça desgastada, riscada, não vai vedar o óleo, vai ter vazamento. Tendo vazamento, a peça vai trabalhando a seco e cada vez mais essa suspensão vai ficar menos eficiente, vai ficar dura, além da questão do óleo que vai começar a espirrar daqui. E como vocês podem ver na motocicleta, muitas vezes o óleo que espirra daqui vai direto na perna do piloto que está lá, tá? Então acaba sujando a roupa, acaba mesmo até podendo causar um acidente se esse óleo vir para a banda de rodagem do pneu. Então é essa manutenção que a gente vai ver hoje
nessa oficina de suspensão telescópica para as motocicletas populares, e a gente vai ver o conceito de suspensão rabo de peixe e upside down. E a gente vai fazer então a troca do retentor que faz a vedação do óleo ATF nesse modelo telescópica da Honda. Beleza, jovem? Então esse vai ser o tema da nossa oficina de hoje. Acompanhe a nossa apostila e o questionário na descrição do vídeo. Galera, inicialmente o que a gente vai fazer para realizar esse serviço de substituição do retentor da bengala ou retentor da suspensão telescópica? Primeiro a gente vai ver todos os pontos de fixação para que essa peça seja retirada e consiga sair aqui da moto e fique nesse estado. Então quais são os pontos de fixação que a gente tem aqui inicialmente? A gente tem o eixo inferior, né? Um ponto de fixação. A gente tem dois pontos de fixação aqui, como vocês podem ver, um aqui está e o outro embaixo do acabamento do paralama, que é mais um ponto de fixação dessa suspensão. E o que mais nós temos aqui, ó? Se vocês observar, a gente tem a mesa aqui, ó. Esta mesa aqui, a mesa inferior, que compõe a caixa de direção, e essa é a mesa superior. Ou seja, existem duas mesas que ligam essa bengala a parte móvel da motocicleta. Então a gente tem um ponto de contato, dois pontos de contato, 3, 4, 5 pontos de contato. O que a gente vai fazer inicialmente? Não é bem visto você ir experimentando as peças diretamente na moto do cliente, quando você tiver essas experiências. Então, para isso, existe essa ferramenta nas oficinas que se chama paquímetro. Ela é uma espécie de régua para mecânico, que ele vai ajudar a gente a saber as medidas aqui das chaves que a gente precisa realizar o serviço. Então, uma a uma, a gente vai fazendo a medida aqui com o paquímetro para vir com as peças que a gente vai usar, tá ok? Então, aqui, ó, o nosso paquímetro indica 14 milímetros, ok? Ó, o primeiro cursor coincide com o 10 aqui no número 1 e antes de chegar nesse ponto maior que seria o 15, ó, 14. Então aqui vai ser chave 14 milímetros. Aqui, olha, a gente tem outra medida. Vamos ver. Vamos fechando. Encostou aqui na peça. A gente tem a indicação de 8 milímetros. Então a gente tem uma chave 14, uma chave 8 milímetros. Vamos precisar tirar esse acabamento aqui, ó, que ele impede que eu acesse o parafuso. Então para esse acabamento aqui, a gente tem mais uma medida, ok? Tirando a medida aqui, como vocês podem ver, exatamente 10 milímetros. Ok, estamos fazendo um inventário das ferramentas que a gente vai usar. E o que mais? A gente vai precisar soltar essa parte aqui da base da suspensão. E para isso a gente vai medir ela e avaliar, ok? Avaliamos aqui 12 milímetros. Então, galera, a gente vai precisar de uma chave 14, de uma chave 8, uma chave 10 e uma chave 12 milímetros. Vamos então reunir essas chaves para começar o nosso serviço. Galera, então separadas as chaves aqui conforme a gente fez a aferição com paquímetro, chave 14 milímetros, que era essa chave aqui, chave 8 milímetros, ok? 14, chave 8, para soltar o acabamento de chave 10 e para soltar a base da nossa suspensão, uma chave 12. Então, vamos começar inicialmente retirando o eixo de roda aqui e tirando a roda completamente aqui da nossa canela, no vulgo de oficina ou tubo externo da suspensão telescópica Honda, beleza? Beleza, galera, como vocês podem ver, eu fiz aqui o uso das chaves e o que eu retirei? Eixo de roda, o primeiro dos pontos 5 de contatos, né? Retirei ele aqui, tá aqui a nossa peça. Então eu retirei primeiro o eixo de roda com a chave 14 milímetros, que a gente aferiu com o paquímetro. Em seguida eu retirei então o paralama dianteiro da motocicleta, soltando os parafusos 8 milímetros aqui, ok? Essa peça aqui que se chama alma do paralama é a que segura então a estrutura aqui. Ok, retirei então eixo de roda, paralama junto com a alma. Em seguida eu retirei o acabamento Honda. Com a chave 12 milímetros eu soltei aqui a mesa inferior.
e com a outra chave 12 mm eu soltei a mesa superior. Observa que aqui existe ainda aqui no cilindro interno um passador, um guia do cabo, que na remontagem ele precisa ficar aqui no mesmo local, ok? Acontece muito de mecânico não observar isso e acabar deixando ele fora aí. Ele precisa desmontar toda a frente da moto para reinstalar essa pequena peça. Então olha só como é prático agora o processo. E aqui a gente tem então a suspensão dianteira do tipo telescópica, cilindro externo, cilindro interno, retentor, e aqui dentro a gente tem o óleo de fluido. Então a gente vai agora desmontar essa suspensão e recalibrar o óleo e, se necessário, trocar o retentor dela, ok? Beleza, jovem. Então o que a gente vai fazer inicialmente com a peça já retirada aqui, tá? Inicialmente a gente precisa tirar essa tampa aqui, ó, da suspensão. Só que se eu tentar colocar a chave aqui e virar, vocês vão perceber que vira toda a peça, não tem como fixar. Então, na hora mesmo da retiragem da peça, a gente reinstala ela aqui, ó. Pode ser até sem o guia. Como vocês podem ver, tem um parafuso 12 aqui, que foi ele que inicialmente a gente soltou. Então você vem com a suspensão, prende ela na mesa inferior, dá um pequeno aperto nela aqui. Beleza, ó, totalmente apertada. Aí você vem com a chave 27 mm, que foi a aferição que o paquímetro nos apontou aqui, e você solta essa tampa. Simples, tá ok, galera? Nunca, em hipótese alguma, coloque esse tubo interno aqui na morsa, na prensa, tá? Porque isso pode vir a riscar o cilindro bem na parte de contato com o tubo inferior. Se riscar nessa região, perca total da peça, tem que substituir, e essa é uma das peças mais caras de uma motocicleta. Então, como é que você vai fixar a peça para conseguir soltar o tampão? Você vai utilizar a própria mesa inferior da moto e apertar ali. Um aperto não precisa nem ser o mesmo aperto do trabalho final, e conseguir retirar. Como vocês podem observar, saiu o tampão, ok? Da suspensão. Esse óleo ATF, galera, ele tem uma característica: quando ele está ruim, quando ele está muito utilizado, ele tem um cheiro desagradável, parece um cheiro de peixe estragado, de peixe podre, tá? Então é o único óleo que, quando passa da sua validade, tem um cheiro realmente de animal, de peixe estragado, tá? Então o que a gente tem aqui na suspensão? O tampão dela, como vocês podem observar aqui, ó, ele já tem um O-ring de borracha para fazer a vedação do que? Do óleo ATF, tá? A gente vai ter aqui, ó, mola principal. E essa mola tem um grande segredo aqui, galera. Se vocês observarem essa mola, existem as voltas, ok? A gente chama passe. Se vocês observarem nessa parte de cima, as voltas são mais espaçadas, ó. Vocês conseguem ver aqui. E nessa parte de baixo, o óleo tem até dificuldade para sair porque as voltas são mais curtas, tá? Então, sempre que a gente retirar a mola da suspensão, observar para onde estão as molas mais espaçadas e as mais curtas, para reinstalar dessa forma. Então, espaçada para cima, curtas para baixo, ok? Esse é o óleo que acaba vazando pelo nosso retentor. Olha aqui, inicialmente ele tem essa coloração preta porque ele já está muito utilizado. Mas esse óleo, por incrível que pareça, ele é de cor vermelha, ok? E a gente vai retirar então todo o resto do óleo ATF, como vocês podem observar, ó. Só virar aqui e tem que retirar fazendo o movimento da suspensão aqui, ó. Olha lá. Pode observar, ó. Esse aqui é um óleo ATF, tá escorrendo, tá? Então essa suspensão provavelmente não fez a manutenção a cada 10 mil quilômetros, como o fabricante indica. E esse óleo aqui não estava tendo a mesma eficiência que um óleo novo vai ter, ok? Então, inicialmente a gente vai fazer isso, retirou o óleo. Agora, como vocês podem observar, aqui dentro da suspensão existe um parafuso Allen, parafuso Allen 6. A gente vai soltar esse parafuso aqui, mas para que a gente consiga soltar este parafuso, a gente vai precisar do uso de uma ferramenta especial. A gente já volta com ele em mãos. Beleza, galera, essas são as duas ferramentas que a gente vai precisar para desmontar a suspensão. Então
essa chave aqui, galera, ela existe esse adaptador na ponta, você vai aumentando de acordo com o calibre da suspensão. Esse aqui vai de 125 cilindradas até 400, a gente utiliza ainda essa mesma ferramenta. Então essa ferramenta aqui, a gente vai introduzir ela aqui por dentro da suspensão, a fim de ela segurar lá dentro, que se chama de flauta, tá? E com essa chave Allen aqui, ó, 6 milímetros, a gente vai soltar o prisioneiro da flauta, tá? Então, soltando o prisioneiro da flauta aqui, ó, a gente vai conseguir separar o tubo interno do tubo externo, ou seja, a parte cromada da cinza, a gente vai desmontar totalmente, tá? Então, vamos desparafusando até o fim. Fica atento que geralmente esse parafuso tem uma roelinha ou algumas encaixes pequenos que na hora do desmonte na máquina você pode vir a perder, ok? Então a gente aqui, como vocês podem observar, conseguiu soltar já, o parafuso está aqui, ó. Continua lá, ótimo, e não perde. E aqui a gente tem então o tubo externo. Aqui a gente tem a nossa flauta, então essa chave estava segurando essa peça aqui, tá? Essa peça aqui se chama flauta. Então olha só, a gente tem aqui a flauta e essa chave estava segurando a flauta por aqui, ó, por baixo. Foi isso que possibilitou que a gente retirasse o prisioneiro daqui e conseguimos acessar então. Então aqui a gente já tem a suspensão completamente desmontada. E eu vou mostrar agora para vocês em seguida como a gente faz para trocar este retentor que aqui está. Inicialmente a gente tem um guarda-pó aqui, tá? Guarda-pó é uma espécie de borracha aqui, ó. É uma espécie de uma tentativa, né? Tentativa de economizar, de fazer com que o retentor, a maioria das sujeiras, pare nesse guarda-pó, não danifique o nosso retentor. Então, com cuidado aqui, você vai retirando e subindo esse guarda-pó bem aos poucos. Observa, ó, que essa suspensão já foi tentada retirar esse guarda-pó em outra ocasião, que ele já está bem danificado. Vocês podem observar aqui, ó, o guarda-pó está bem danificado. Além de danificado, vocês podem ver a corrosão aqui, né? Provavelmente essa motocicleta teve algum contato aí em região de praia, que fez com que esse guarda-pó ficasse desse tipo aqui. Então a gente vai retirar ele e pegar a segunda ferramenta especial, que é a de sacar retentor. A gente retirou o guarda-pó e olha a situação que a gente se deparou aqui, ó. Totalmente oxidada, totalmente ruim a peça, o estado dela. Existe um arame, galera, que segura essa peça aqui, tá? Esse arame deve estar aqui no meio dessa oxidação toda, como vocês podem ver, ó. Então a gente tira essa trava, olha só quantos denabres que tem esse arame. E a gente vai fazer uso agora dessa outra ferramenta especial, que se chama sacador de retentor, tá? Essa ferramenta então vai pegar o nosso retentor aqui por dentro, tá? Por baixo dele, e a gente vai fazendo a força aqui para ele ir saindo. Esse carrinho, ele é móvel, a gente vai regular para que ele fique em cima da base aqui, de uma maneira mais sólida aqui, mais firme, tá? Vai regular ele para ficar em cima da base e aí a gente vai fazer o uso da ferramenta. Beleza, galera? Então, encaixada a peça, ó, a gente tira o retentor daqui de dentro. Esse aqui é o estado, então, do retentor usado, ok? E essa aqui vai ser a peça nova que a gente vai substituir. Então todo esse trabalho foi para que a gente conseguisse substituir essa peça e colocar um novo fluido de freio se não houver nenhuma dessas partes rompidas, que não houve, então o trabalho será esse: substituição do retentor das bengalas, do tubo interno e externo, e também a substituição do óleo de suspensão ATF, beleza? Então qual é o próximo passo agora, galera? A gente vai pegar uma por uma dessas peças desmontadas aqui, a gente vai lavar elas com gasolina e livrar elas desse óleo aqui já, que não serve mais, beleza? Beleza, galera, então aqui com o uso de gasolina, tá? Podendo ser gasolina ou aquela mistura de 4 litros de diesel para 1 de gasolina, a gente vai lavar todos os componentes dessa suspensão aqui. Então vamos lavar a mola aqui, principalmente a mola.
fica submersa nesse óleo ATF, né? A gente quer o que? Liberar todos os resquícios desse óleo antigo. E a gente vai instalar um óleo aqui novo, ok? Então, lavada a mola, tá? A gente vai lavar o que? Tubo interno e tubo externo, com uso de gasolina. Gasolina, ela é um pouco mais rápida que o diesel na hora da lavagem, tá? Só que, como vocês sabem, ela também tem um valor mais caro que o diesel. Então, às vezes compensa, às vezes não. O ideal mesmo é quando a gente faz a mistura de 4 litros de diesel para 1 de gasolina. Essa mistura ideal aí, ela se torna forte, né? Prática para a gente fazer lavagens e não tão cara quanto a gente utilizar a gasolina pura. Mas isso não altera o resultado final, beleza? Olha só, como vocês podem ver aqui, ó. Lavei a flauta, tubo interno, lavei o tubo externo, tá? Ainda precisa de mais um pouco aqui de combustível. Ok. E vou lavar aqui o meu tubo interno, principalmente nessa parte aqui, galera, onde a gente vai reinstalar o outro retentor. Ok? Isso precisa estar muito bem limpo. Às vezes é necessário até a gente passar uma lixa de ferro 320 aqui, a mesma lixa que a gente usa para as tampas de motor, para fazer o assentamento das tampas de motor. A gente passa nessa região para garantir que não fica nenhum resquício nas costas do retentor, entre o retentor e o alumínio. Porque se houver algum resquício nas costas do retentor, o retentor vai vazar não pela frente e sim pelas costas, e isso é o que muitas vezes acaba inutilizando uma peça. Se ela tiver alguma cicatriz no alumínio, o retentor não veda. Se o retentor não vedar, eternamente essa peça está condenada. Tá? Vou mostrar para vocês um exemplo de uma peça aqui que a gente retirou do cliente, que é essa aqui, aparentemente muito bonita, legal, bacana. Mas olha só como a gente tem aqui, ó, a pista de assentamento desse retentor por dentro, bem danificada, tá? Então provavelmente o cliente tentou retirar esse retentor sem fazer o uso do saca-retentor, por isso que existe uma ferramenta especial para isso. Danificou o cilindro externo e a partir daqui só a substituição dessa peça foi a solução desse problema. Então temos que ter as ferramentas especiais para não correr esse risco aqui, tá ok? Aqui a gente já lavou todas as peças, a gente deixa secar agora, beleza? Vamos lavar aqui também. O O-ring, deixa ela secar. Vamos lavar aqui, deixa secar o guarda-pó. O guarda-pó, diferente do retentor, ele é reaproveitável, tá? Então esse aqui a gente nunca joga fora, é só o retentor que a gente acaba descartando aí, porque ele não tem mais a função vedante. O óleo, galera, que a gente utiliza na suspensão é sempre o óleo que tiver essa sigla aqui, ó, ATF sai 10W, tá? 10W é a densidade desse óleo, então é um óleo bem fino. ATF é o tipo de óleo para engrenagens ou suspensão. Coincidentemente, galera, esse é o mesmo óleo que vai dentro dos câmbios automáticos, dos carros de câmbio automático, tá? Então, se ele falar, é óleo para câmbio automático? Sim, é o mesmo, ATF. Como eu tinha dito para vocês, o óleo fica preto por excesso de uso. Mas como vocês podem observar aqui, ó, o óleo é vermelho, ok? Então a gente vai secar essas peças, remontar elas para instalar o óleo. Aí, galera, o que a gente fez foi a lavagem de cada uma dessas peças, como você pode observar. E com o uso de uma lixa 320, a gente vai fazer o assentamento do retentor aqui. Então a gente dobra um pedaço de lixa pequeno desse aqui, ó, e você vai retirar qualquer impureza que tiver aqui. Às vezes, quando o retentor está vazando e o cliente não quer trocar, não pode, não quer conviver com o risco do óleo escorrendo pela roda, na roupa, eles passam silicone, tá? Passando silicone, pessoal, isso aqui depois fica totalmente sujo. E aí você vai precisar fazer um serviço de assentamento como esse, beleza? Então tá feito o serviço. Beleza, galera, para a gente iniciar a remontagem, a gente vai pegar esta primeira peça conhecida como flauta, verifica se não tem nenhuma sujeira impedindo aqui, ó, onde passa o fluxo de óleo, não. Então a gente coloca essa mola, que é conhecida como mola de retorno.
é aquela mola quando a suspensão chega no final do curso, acelerando, ou seja, a mola que segura para não dar o impacto quando empina a suspensão, quando ela sai do chão, não dá o impacto seco. Essa mola de retorno faz esse serviço. Depois aqui a gente tem a flauta, a mola de retorno e a ponta da flauta. A gente não pode esquecer dessa bucha, senão essa peça vai ficar fazendo um barulho dentro da suspensão, tá? É uma bucha muito comum de se esquecer. Ela vai dentro do tubo interno, desse tubo aqui, ó, de aço polido. E como é que a gente vai fazer para fixar ela? A gente vai fazer o uso da ferramenta especial para segurar ela, tá ok, galera? Então, com nossa ferramenta especial, a gente vai fixar a nossa flauta sobre a ferramenta especial, beleza? E a gente vai colocar então, ó, o tubo nessa ferramenta, ok? Então esse aqui é o trabalho inicial que a gente vai fazer, galera. Colocado aqui, a gente vai pegar outra parte da peça. Beleza, galera? Então, fixada a nossa flauta dentro do nosso tubo interno, a gente vem com um tubo externo e faz um encaixe aqui. Ainda ele está sem retentor, sem nenhuma ferramenta, ok? Então a gente vai fazer um encaixe aqui, beleza? Temos ele encaixado, a gente vai vir com o nosso parafuso Allen, aqui está, e aqui estava a linha que eu falei para vocês prestarem atenção para não perdê-la, tá? Esse parafuso aqui, a gente vai encaixá-lo na flauta. Então, a gente tem aqui o parafuso, e aí a gente vai parafusá-lo na flauta, beleza? Então, parafusado na flauta, vocês podem notar que agora a suspensão não sai mais, e aquela mola de retorno, que é quando a gente empina a moto, ó, não deixa com que faça a batida seca, beleza? Então, qual é o próximo passo agora? O próximo passo agora é a gente reinstalar o retentor. Antes de tudo, vai esse espaçador aqui, tá ok? Então esse espaçador vai ser colocado aqui. Ó, o espaçador vai para o local, ok. E agora a gente vai colocar o nosso retentor novo no local. Já volto com ele. Galera, agora para a gente instalar o nosso retentor novo, primeiro a gente observa que existem algumas letras desse lado do retentor. São minúsculas, mas existem algumas letras, enquanto que desse lado aqui não tem nenhuma letra. O fabricante nunca faria as letras para ficar para o lado de dentro, é uma propaganda. Então, sempre que você vê identificação no retentor, as letras desse lado é para fora. Então, dessa forma que ele vai ser reencaixado. A gente costuma colocar um plástico qualquer aqui, galera, ó, porque se existe alguma rebarba, ela não vai danificar aqui o nosso retentor novo, tá ok? Então, olha só, a gente passa o retentor pelo plástico, já passou, e aí agora esse retentor já entra aqui no estado dele aqui original, beleza? E aí, a gente, com o uso do retentor antigo, a gente instala sobre esse e vai dando umas pequenas batidinhas para que ele vá para o local correto, tá? Então vamos lá. Aqui nós temos o retentor antigo e a gente vai fazendo batidinhas aqui na lateral. Muito cuidado para não usar um martelo que possa riscar o cilindro, isso vai dar um grande problema. Muitas vezes você pode usar até uma outra suspensão, tá? Mas é meio difícil você ter disponível, mas olha só, uma outra suspensão também daria para fazer esse serviço aqui, ó. Observa como ele já foi para o lugar. E agora eu volto já colocando a trava. Galera, então a gente acabou de instalar a travinha aqui, né, a presilha novamente dentro da suspensão, tá? Então a gente já tem o processo aqui finalizado e a gente vai então reinstalar o guarda-pó. Ele nada mais é que evita com que a lama desça ali para o nosso retentor, tá ok? Então a gente reinstala o nosso guarda-pó aqui. Essa peça aqui dificilmente é substituída, então a gente tem que ter um certo cuidado ao retirá-la, mas a gente entende que uma peça que nunca saiu daqui em anos vai ter a sua dificuldade, ok? Então galera, essa aqui é a suspensão com o retentor novo, tá? O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai colocar 160 ml
dentro dessa suspensão. Mas não é a questão das ml que vai dizer mais ou menos. Esse copo tem 200 ml. Vai ser o nosso paquímetro. A gente vai colocar aqui 120 ml dentro do copo. E com a ajuda do paquímetro, a gente vai então ver a altura do óleo, ok? A gente põe sempre menos que o necessário para evitar voltar o óleo para dentro da nossa. Esse paquímetro aqui, galera, olha só, ele só tem até 130 milímetros, ok? E o que a gente precisa aqui, na verdade, são 160 milímetros. Então a gente vai utilizar esse outro paquímetro aqui que tem um cursor um pouquinho mais comprido, de 160 milímetros. E essa medida aqui é a folga de ar que vai precisar ficar. Então vamos lá, inicialmente o que a gente faz? A gente vai colocar esse óleo ATF vermelho aqui, ó, dentro da nossa suspensão, ok? A gente vai retirar o ar de dentro do sistema, fazendo esse movimento aqui, o óleo vai descendo e naturalmente as bolhas de ar passam pelo óleo e sobem. Ok, retiramos o ar. E agora aqui a gente vai introduzir o mergulhador do nosso paquímetro aqui com 16 centímetros e ver se ele vai tocar no óleo ou não. Retirei. Olha lá, não tocou no óleo, galera, ó. Não tocou no óleo. Significa que a gente vai precisar colocar um pouquinho mais de óleo. Então a gente coloca um pouquinho mais de óleo, a gente já retirou o ar do sistema. E agora a gente faz a nova aferição aqui. A intenção é deixar 16 centímetros de folga de ar. Ó, como vocês podem observar, o cursor está molhado aqui a ponta. Novamente, tiramos o cursor, novamente está molhada a ponta, tá? Mais um teste. Retiramos, cursor molhado a ponta. Então essa é a medida. Vocês viram que a gente colocou 160 ml e depois adicionamos mais outras ml para completar esse ciclo. Agora a gente, com a canela totalmente esticada, a gente vai reinstalar a mola, lembrando que os elos mais encostados vão para a parte de baixo. Vocês perceberem, olha só, a medida é correta que mesmo com a peça lá dentro, a gente não tem óleo saindo por cima, vazando, tá? E por último, a gente vai fazer aquele processo lá, que é refixar novamente aqui, para que a peça não saia, para a gente ter uma firmeza e não precisar fazer o uso da morsa. A gente refixa novamente a nossa suspensão aqui. E aí a gente vai reinstalar com o uso da nossa chave 27. A gente vai reinstalar esse tampão aqui. Ele é um pouquinho difícil, galera, porque com uma mão a gente vai ter que apertar ali para baixo, né, para a mola ficar pressionada, e com a outra mão você vai ter que fazer o uso da chave 27 aqui, tá? São algumas tentativas até que a gente consiga ter um resultado, mas acreditem que ainda esse é o processo mais rápido que é utilizado nas concessionárias. Então, com a peça no lugar, a gente vai fazendo esse movimento aqui. É um processo meio oneroso, meio demorado, mas dá certo, galera. Dá bastante certo. Depois de um certo tempo, dá. Tem que dar, né? Beleza, a gente já volta. Então a gente finalizou o aperto da peça aqui, ó. Beleza, a gente já tem a peça totalmente vedada. Essa peça aqui, galera, já pode ser reinstalada novamente na moto e tá feito o processo completo. Essa aqui é uma suspensão dianteira do tipo telescópica que acabou de ser feita uma remanutenção de troca de retentor e fluido ATF. Agora, como vocês podem observar, ó, já tem seu curso recuperado, macia, ok?
e a gente não tem nenhum vazamento de óleo nem aqui e nem no nosso parafuso que trava a flauta. Suspensão 100% garantia, trabalho feito dentro do profissionalismo, e esse foi o objetivo da nossa videoaula de hoje. Como fazer a substituição do retentor e fluido de freio em suspensões do tipo telescópica, ok? Lembrando que existe as outras suspensões para um outro assunto, que é a do tipo upside down invertida e rabo de peixe, que é suspensão fixa. Essa foi a nossa videoaula de hoje. Para vocês, jovens do MSE, aqui é Professor Gui em mais uma videoaula.